Tomás, primeira pergunta para ti, claro, é sobre o teu projeto Despolariza, até porque foi assim que eu te conheci, foi por foram ouvintes, mais do que um ouvinte do podcast IVM, que me sugeriu começar a seguir-te e perceber o que tu andavas a fazer. E eu gostei muito do que vi, mas agora gostava de saber onde é que isso começou, porque eu Despolariza. Depois podemos, claro, vou-te querer fazer perguntas sobre o projeto, mas de onde é que veio a ideia de querer despolarizar? Obrigado pelo convite. Ora bem, é difícil dizer quando é que começou, não é? Como quase tudo, mas eu acho que veio um pouco veio um bocado da minha viagem de desconstruir preconceitos e de entender nuance e de crescer, se calhar veio de crescer, simplesmente. Porque eu acho que nós, há um livro interessante da Melanie Klein, que é uma psicóloga, que fala um bocado sobre isto, que é nós quando somos muito bebês, só existe quase o infinitamente bom e o infinitamente mau. O infinitamente bom sendo o colo da nossa mãe, que é o conforto, a comida, que é a mama e tudo o que é amor, e o infinitamente mau, que é a não-mãe. A ausência disso, não é? E sim, o frio, se calhar, usando aqui um arquétipo, um cão a ladrar, não é? Ou seja, é tudo muito polarizado. Sim, nós somos crianças muito pequeninas, muito polarizadas. Só existe, pelos vistos, só existem essas concepções do mundo. E depois nós vamos crescendo e vão aparecendo nuances, não é? Vai aparecendo nuance. E no início acho que isso nos causa ansiedade. E de certa forma eu acho, e algumas pessoas dizem, que a atitude adulta polarizadora é de certa forma uma regressão para um estado em que não gostamos de nuance porque queremos ter o que tínhamos quando éramos... Ou seja, é uma forma de lidar com a ansiedade. Sim, é uma forma de lidar com a ansiedade que alguns psicólogos dizem. Como não sou psicólogo, embora seja um psicólogo amador, estou a citar várias fontes, mas nomeadamente a Melanie Klein, que pelos vistos é uma regressão para um estado, ou aliás, para uma situação muito infantil, em que nós começamos a ter a necessidade de entender que há nuances, que às vezes, se calhar, passamos da mãe para o pai, depois do pai para a mãe, ou que abandonam-nos durante algum tempo, e não queremos, temos quase um trauma de nuance. Queremos o que é infinitamente bom ou infinitamente mau. E depois não acaba aí, não é? Porque depois vamos crescendo, e eu acho que vamos vendo o mundo cada vez menos como um filme da Disney dos antigos. Hoje em dia os filmes da Disney são melhores nisso. Já tem nuance. Sim, por exemplo, o Guru Mal Disposto. Para mim foi um marco, porque foi um momento em que, acho que foi dos primeiros momentos em que tu vês, o mau só é mau, no final não é assim bem mau, afinal ele tinha este comportamento por causa de qualquer coisa. Então, quando eu digo Disney, estou a falar dos filmes antigos. Estás a falar da Branca de Neve e a Bruxa Malvada. Exatamente. E então nós, não é, passamos por essa fase e depois começamos a perceber, não, as coisas não são assim, a Bruxa Malvada está a fazer aquilo por alguma razão, ou porque é insegura sobre a beleza dela, ou porque teve uma mãe que a tratou mal, ou infinitas razões. E pronto, eu sou uma pessoa que tem que gosta de dedicar algum tempo a coisas que não dão lucro. Não dão lucro, podem dar lucro, não faz mal se derem lucro, mas que, pronto, gosto de abraçar coisas que para mim são importantes e divertidas. E andava a ler o Wait But Why, que é um blog do Tim Urban, que eu recomendo às pessoas. Andava a ler também Jonathan Haidt, andava a ler assim, uma série de coisas onde estava a ver posto em palavras uma coisa que eu já andava a sentir, a pensar há muito tempo. E pensei, olha, agora que já acumulei alguma experiência e conhecimento técnico sobre isto, se calhar era um serviço público que eu poderia tentar começar a fazer. Este de falar sobre nuance e sobre deixarmos de ver o outro lado como mau. Pronto, e depois por trás disto tudo acho que também há uma influência cristã, acho que também há uma influência budista, acho que também há uma influência de física, que eu estudei física e
e a física é muito, muito marada. Tem muitas nuances. Sim, tem muitas nuances e tem muitas situações, como física quântica, como relatividade geral, como matéria negra, que nos exigem tentar imaginar coisas que não dá para imaginar, porque nós só conseguimos pensar em 3 dimensões e imaginar em 3 dimensões. E imagina, eu para te explicar gravidade, por exemplo, eu ainda consigo usar um modelo que tu consigas perceber, que é uma tela esticada e ponho lá alguns pesos e tu vês que, ok, onde há uma moça, que é a moça do espaço-tempo, há uma atração. Pronto. Mas há muitas coisas na física em que não existe nenhum modelo mental. É só abstrato. É só abstrato e às vezes parece que sentes um bocadinho de uma intuís alguma coisa relacionada com a realidade. E então acho que isso é um exercício que criou em mim, gosto de pensar, se calhar um bocadinho nada mais facilidade de tentar sair dos meus modelos normais de pensamento. Achei muito interessante tu começares por falar da passagem que todos tivemos por este período mais infantil de olhar para o mundo como o que está certo e o que está errado, não, o que é infinitamente bom é infinitamente mau. Eu tenho uma passagem sobre a qual eu já escrevi até várias vezes nas redes sociais, em que eu estava a brincar com um dos meus filhinhos e estávamos a brincar com os bonequinhos, com os soldados, e ele estava, antes dele começar a brincadeira, aquilo ia ser uma batalha entre soldados, para ele era muito importante saber quem eram os bons e quem eram os maus, né? Porque sem saber aquilo parecia que a batalha não fazia ser. É a viagem do herói. Era. E eu lembro-me na altura que tive ali um momento com ele que foi muito giro, porque consegui observar como esta conversa não é necessariamente apelativa. Eu estava-lhe a procurar explicar que, repara que os bons e os maus dependem do lado em que tu estás, porque imagina, anda para aqui, nós somos os bons e eles são os maus. Mas se nós agora formos para o outro lado, eles acham que são os bons e nós é que somos os maus. E esta nuance não é nada apelativa. Porque o miúdo olha para mim e diz: não, mas eu prefiro uns são os bons e outros são os maus. Porque assim eu tenho aqui naturalmente, eu sei quem quer que ganhe, que são os bons, e tenho uma certa, moralmente, já posso dar cabo deles. Opa, que espetáculo. Estou mortinho por fazer isso com o meu filho um dia. Mas a introdução desta nuance, inicialmente não é vista de bom grado, não é? Se calhar é por isso que nós podemos entrar na idade adulta, aparece esta ansiedade toda das coisas não serem claramente boas ou más, certas ou erradas, e nós às vezes queremos regredir, não é? Será que é por isso que é às vezes tão apelativa a polarização, e por isso é que tantas pessoas exploram o lançamento de polarização como uma forma de atrair? Sim, a polarização é extremamente atraente, porque para além de resolver essas tais ansiedades que falámos antes, também serve o propósito de teres um bode expiatório. Ou seja, e há uma terceira coisa, que é, aliás, mais 2 coisas biológicas. Uma é a adrenalina, é por isso que o teu filho queria também ter a ver um bom e um mau, porque dá mais adrenalina, não é? E a outra nós temos esta característica humana que é o tribalismo, que foi uma vantagem evolutiva durante muito tempo e cujas vantagens, assim para explicar muito rápido, eram que imagina uma tribo que imagina uma tribo que é boa para toda a gente, para pessoas dentro da sua tribo e fora. Quando se encontrasse com uma tribo que era amorosa para dentro das pessoas da tua tribo e má para fora, numa batalha se perdiam. Porque estes olhavam para o outro e diziam: somos todos iguais e a morte. Sim. Esses não sobreviveram. Okay. E depois, se essa tribo que tinha empatia interna e zanga externa, se quiseres, encontrasse outra onde não existia empatia nenhuma, nem interna nem externa, essa outra já estava meio destruída, não se conseguia organizar com liderança e... Parece que há aqui uma vantagem seletiva a favor de quem é empático só com os elementos do grupo. Sim, é isso? É micro-united, macro-divided. Okay. E então, milhões de anos de comportamento tribal resultaram numa combinação perfeita, que é quem é que sobrevive?
são os que conseguem amar e organizar-se com os seus internamente, sim. E contra outros. E então é extremamente atrativo, porque olha, foges à ansiedade da nuance, arranjas alguém para culpar todos os problemas do mundo, tens mais adrenalina, é mais divertido e estás mais alinhado com este instinto tribal muito antigo. Então extremamente é uma tentação. Eu ainda vejo aí mais uma vantagem interessante, porque eu como trabalho como coach, né, muitas vezes os meus clientes, nas mais variadas áreas, no desporto, nas empresas, nos relacionamentos, uma coisa que lhes causa muita ansiedade, e nós estamos a falar sobre ansiedade, é a tomada de decisão. Não é? Faço isto ou faço aquilo? Contrato esta pessoa ou aquela? Vou por este caminho ou por outro? E eu acho que quando nós temos visões polarizadas, a tomada de decisão fica um pouco facilitada, não é? Por exemplo, se eu tiver uma visão polarizada em relação a ti, em que tu ou és infinitamente bom ou és infinitamente mau, eu a partir de agora não tenho que tomar grandes decisões, que é, não, tu és infinitamente bom, portanto não, o Tomás disse logo, está certo, não é? Ou então és infinitamente mau e tudo o que vier a ti é para rejeitar, então eu não tenho que tomar decisão. E eu acho que isso... Noto que para algumas pessoas isso traz, parece que também um acalmar da ansiedade, sabes? É como acontece, por exemplo, com as dietas e com a nutrição. Repara que mais vezes é bom acreditar que o açúcar é sempre mau, ou o sal é sempre mau, ou a gordura é sempre mau, ou os carboidratos são sempre maus, não é? Como isso, eu lembro, eu há quase 18 anos que faço uma dieta vegetariana, não como carne nem peixe. Eu lembro-me que nos primeiros anos era muito mais fácil para mim acreditar que carne e peixe é sempre mau. Em nenhuma situação tu tens alguma vantagem comer carne e peixe, ou tens ou moralmente é adequado. Mas depois, com o passar do tempo, eu fui aceitando mais esta nuance. Mas no início chateava-me. Sabes, por exemplo, ler um estudo que mostrava que em determinadas circunstâncias é bom comer carne. Eu tinha uma tendência a dizer, não, pá, isto está mal feito, sem saber o quê. Mas rejeitava. Porque mexia com a minha tomada de decisão e tornava a minha tomada de decisão mais complexa. Acho que interessante. Se calhar há alguma utilidade em ser conscientemente polarizado durante um período inicial de mudança. Talvez. Sabes, estava a falar com um nutricionista na semana passada e estávamos a falar sobre como para a maior parte das pessoas, por exemplo, é mais fácil tu fazeres uma dieta em que tipo, zero de doce, zero. És polarizado em relação do que uma dieta em que eu te digo, olha, Tomás, em determinadas circunstâncias tu podes comer doces, não é? Tu depois vais avaliando. Só que isso causa-te ansiedade, que é, será que avaliei bem? Muito mais tentações. E será que avaliei bem? Devia ter comido, não devia ter comido? Enquanto quando vai a zero... Pois, queria mais possibilidade de sentimento de culpa. Certo. Pois. Sim, tens toda a razão. O processo de decisão causa ansiedade às pessoas e então quanto mais curto ele for, né, se calhar melhor para muitas pessoas. Não, parece que fica mais fácil, por exemplo, olhar, agora estamos aqui no período de preparação e debates e campanha para as legislativas. Parece que fica mais fácil eu ser polarizado e dizer que, por exemplo, tudo o que é de direita está certo e tudo o que está de esquerda é errado, ou o contrário, parece que me facilita. Por exemplo, posso olhar para um debate sem ter que pensar tanto. Não, este é o que está certo e o outro é o que está errado. Sim. Olha, eu hoje li um tweet de uma pessoa que já deve ter 30 ou 40 anos e que parecia mesmo um tweet de uma pessoa com 14 anos, que é a primeira vez que ligou a televisão para ver debates, porque dizia qualquer coisa como: a esquerda está a tentar ajudar as pessoas e dar-lhes comida e paz e segurança, e a direita está a tentar ajudar os ricos. Pronto, e eu fiquei a olhar para aquilo, e eu sei que há muita gente que está agora a entrar para a política e que se identifica com a chamada esquerda, que sente isso, mas ver isso numa pessoa que está quase nos 40 anos, não é? Para mim é um bocado preocupante, porque mostra que ainda não é uma coisa assim tão infantil, não é um pensamento assim tão infantil ver o mundo de uma forma tão bons contra maus. Sim. Nós na programação neurolinguística, assim, um dos primeiros conceitos que se procura ensinar aos estudantes é a forma como nós lidamos com a informação e a proposta que, por várias razões que depois são discutidas, nós fazemos 3 coisas com a informação que chega até nós, que é nós generalizamos a informação para depois poder trabalhar com ela internamente, nós apagamos informação e nós distorcemos a informação.
no fundo são três formas de falar da mesma coisa, que é a distorção. Aí parece-me haver assim uma distorção grande, que é, não é, pegar em todas as propostas que existem de esquerda e direita e ficar com esse resumo parece... Sim, olha, agora fizeste-me lembrar no processo científico, tanto no caso do tweet como nesse que tu disseste, tu estás a começar pela conclusão, ou seja, já estás a ver aquilo certo. com óculos de uma cor, Certo. então ias sempre ver aquilo. Sim. E o que tu disseste sobre informação, omitir, distorcer E generalizar. e generalizar. Sim. Eu, como já trabalhei a fazer investigação científica em Delft, na Holanda, em nanotecnologia, lembro-me de reparar nisso, que é, então, porque eu estava envolvido no meu projeto e também noutros, mas em todos eles aconteceu um bocado isto, que era, tu estás a medir coisas, e todas as semanas estás a medir, mas as 3 ou 4 medições que tu mandas para a Nature, ou para a Science, ou para a revista que for, tiveste de escolher. Claro. E escolheste as que funcionaram mais de acordo com o que tu achavas que é a verdade, não é? Sim. Ou seja, tens essa parte que é de omitir. Depois também me apercebi, ainda mais do que no curso normal, mesmo pondo as mãos na massa, também me apercebi da nuance que há também na ciência. Por exemplo, nós estávamos, para simplificar, nós tínhamos um sinal, o outcome da nossa experiência era um sinal que às vezes ia tendo picos. Mas havia ruído. Então há uma coisa que se chama peak to noise ratio, que é a rácio entre o sinal e o ruído. E o que tu consideras um evento, imagina a altura que tem que ter a linha para tu considerares isso um evento, se calhar se tu pusesses em, imagina, 60% do noise não batia certo com a tua previsão, mas se calhar se pusesses 65% batia certo com a tua previsão. E estamos a falar de um parâmetro de, sei lá, 20 num dos softwares que está neste processo, que é o processo científico. Pá, então realmente há muito que se diga sobre informação. Certo. Parece que isso, nas conversas que eu tenho aqui no podcast com a Mia, nós falamos imensas vezes sobre parentalidade e sobre educação, né? Porque é uma área que nos interessa muito, porque temos 3 filhos e assim de uma forma mais geral também. E falamos muito sobre o desenvolvimento da capacidade de nós lermos informação e como muitas vezes as propostas do sistema educativo não são para aí direcionadas, não é aprenda a ler a informação, é aprenda a ler a informação desta forma. Né? E chegam até nós, a Mia, como é sueca, partilha muito comigo algumas propostas que aparecem, a forma como os miúdos aprendem na escola primária na Suécia é ligeiramente diferente. Então na Finlândia têm chegado relatos interessantíssimos precisamente do ensinar sobre nuance, não é? Eu acho isso. E isso é dessa forma que nós combatemos a polarização? Sim, eu acho que é fazer um bocado o que estão a fazer na Finlândia. Porque eu, quando encontrei isso que estão a fazer na Finlândia, que já vou explicar, eu andava a googlar sobre como mostrar às crianças, ou ensinar às crianças, como navegar a informação e aprender a fazer fact-checking por aí fora. E na minha cabeça eu achei que ia encontrar uma disciplina, imagina, a disciplina da informação, ou a disciplina de fact-checking, ou da cidadania. Mas encontrei uma coisa muito mais inteligente, que é o que fazem na Finlândia, que é, em vez de terem uma disciplina sobre isso, todas as disciplinas têm essa dimensão da vida. Certo. Então eles em finlandês aprendem como é que se pode usar palavras para manipular, aprendem também sobre palavras que evoluem com o tempo. Em ciência aprendem sobre como manipular um gráfico. Podes mostrar exatamente os mesmos dados num gráfico que te diz ou que te faz acreditar uma coisa e com os mesmos dados outro tipo de gráfico. Pronto, por aí fora. E em matemática. E então é uma coisa e é assim que devia ser. Porque nós vivemos no telemóvel e já vivemos em 2 mundos ao mesmo tempo. Então vamos assumir, todas estas dimensões da nossa vida vão ter este desafio da informação. Sim. Agora utilizaste aí uma palavra forte, não é? Que é manipulação, não é? Porque é isso que nós às vezes fazemos, manipulamos os dados para gerar um determinado resultado, uma determinada percepção. E eu que trabalhei durante muitos anos no mundo das empresas, não é? E quando estamos a falar de marketing, de vendas, das áreas comerciais, nós às vezes estamos
interessados em utilizar a informação a nosso favor para gerar um determinado resultado. E eu lembro-me de uma coisa muito palerma que eu fazia, que era quando eu ia fazer uma venda, não é? E alguém me perguntava logo de início, mas quanto é que isto custa? Imagina que eu estava a vender uma coisa qualquer que custava 1000 euros. E eu dizia, depois no fim vamos falar sobre o preço, mas digo-lhe já que é menos de 10 mil euros. E que era um valor que parecia assim totalmente... Anchoring. Sim, é fazer anchoring, não é? Mas que era uma coisa tão exagerada e a pessoa dizia 10 mil euros, eu dizia, não, é menos. Só que quando eu digo menos 10 mil, fica ali... Havia pessoas que não conseguiam continuar com a conversa porque ficavam presas àquilo, repetiam outra vez, mas 10 mil euros, não, é menos 10 mil euros. Não, Ou mas seja, 10... a âncora virava-se contra ti. Virava-se contra mim. Mas a ideia depois era chegar ao final e ter um valor muito mais baixo. Mas esta ancoragem, né, nós às vezes nem entendemos como é que nós ganhamos a percepção da grandeza de alguma coisa. É porque alguém nos deu uma indicação, pode ter sido a tirar para o ar, não é? Sim. Mas manipulação, por acaso, é uma coisa na qual eu tenho pensado. E imagina, eu quando faço uma publicação no Despolariza, se eu no fim escrever ajuda a partilhar as ideias desta mensagem, sim. Partilhando este post, isso é manipulação? Não sei se é manipulação. Tu, nesse caso, estás a fazer um pedido. Pois, é direto, não é? Manipulação, é direto. Se calhar... Só que, por acaso, eu tenho lido algumas coisas que propõem, alguns profissionais de marketing têm estudado um pouco isto, têm proposto que, quando nós terminamos com um pedido, muitas vezes diminuímos a quantidade de pessoas. Imagina, por exemplo, eu estava a ler a tua cena e estava a dizer, isto é mesmo interessante, vou partilhar isto. Só que depois chega ao fim e tu fazes-me o pedido. Ou seja, aquilo que eu estava prestes a fazer, que era um ato completamente autónomo, agora é uma resposta ao teu pedido. E eu posso... agora vou partilhar porque ele me pediu, já não quero. Aí, que orgulhoso, Pedro. mas aparentemente isto tem há aqui um efeito psicológico, que é quase... depois as pessoas vão ver a minha partilha, vão entrar no teu post e vão ver que tu pediste para partilhar. Então parece que eu fiz uma coisa que tu pediste. E então isto gera aqui há aqui uma série de processos assim, bastante inconscientes que entram em ação, que é, parece que tu me privaste da minha liberdade, porque me pediste para eu fazer uma coisa. E então, eu, por exemplo, raramente peço às pessoas para partilharem. Eu também, por acaso, muito, muito raramente. Por acaso, no blog, tenho como footer, tenho isso. De, se achaste isto fixe, considero partilhar. Podes fazer isso de uma forma mais subtil, que é, por exemplo, chegar ao final e dizer, talvez conheças pessoas para quem esta mensagem seja interessante, mas não chegas... Mas aí, se calhar, já é manipular. Será que é continuas a lançar alguma coisa para o ar? Aqui, pelo menos para mim, a linha, que nem sempre é fácil de estabelecer, entre manipulação e influência, tem a ver com qual é o teu propósito maior. Não é? Porque tu, neste caso, podes dizer, ok, eu estou a influenciar as pessoas a partilharem isto, o meu propósito maior é ajudar a que haja uma despolarização. Não é? Sim. Então, nesse caso, eu iria ter tendência a dizer que tu estás a influenciar, porque estás a propor às pessoas um comportamento que tu achas que é ecológico. É ecológico no sentido que não prejudica as pessoas e até vai beneficiar. Mas depois, quando é uma coisa que te interessa a ti, o que tu queres é subir os teus likes, ou o que tu queres é ter ali... Mas pode ser as duas coisas em simultâneo. Pode ser as duas coisas. E eu acho que isso é uma nuance muito importante nos dias que correm, porque, olha, por exemplo, no Kolkata Relief, que é a associação que eu comecei na Índia, no processo de montar isso, pensei muito nisso, que é, estou a conseguir ajudar imensas pessoas que realmente precisam. E eu sei porque é que estou a fazer isto, não é? Eu sei. E ao mesmo tempo está a ser bom para mim pessoalmente, porque estou a aparecer mais, porque estou a ser convidado para ir à televisão, por aí fora. E não tem mal nenhum, não é? A intenção importa, claro. Mas como nós nunca vamos saber a intenção da pessoa, porque é impossível, é totalmente privado, não é? Podemos tentar ver alguns sinais. E a própria pessoa, às vezes, dependendo do seu nível de autoconhecimento, nem ela sabe exatamente quais são as motivações mais profundas. E pode saltar. E se calhar eu com a minha associação, se calhar há dias que eu trabalho nela mais a pensar em mim. Certo. Tipo, pode variar perfeitamente.
Mas lá está, como nós não sabemos a intenção das pessoas, é muito injusto nós assumirmos o que quer que seja. Por exemplo, e principalmente as celebridades, eu às vezes fico mesmo com pena deles. Imagina que tu eras a Angelina Jolie e andaste a ler umas coisas ou ver umas coisas e ficaste cheia de vontade de fazer algo pelo mundo e então decides ir fazer voluntariado, pá, e até não dizes a ninguém. Mas depois aparecem umas fotografias na internet de tu a fazer voluntariado. Pá, garante que vai haver milhões e milhões de pessoas a dizer claro, quer aparecer, quer sinalizar virtude, quer manter-se na cabeça das pessoas para fazer mais filmes. Vai tramado. Eu estou há uns dias fizemos um encontro, uma espécie de um encontro anual com a nossa equipa da Life Training, com as pessoas que trabalham, com os coaches que trabalham connosco nos cursos, etc. E eu anunciei na altura uma coisa à equipa, é uma das coisas que nós vamos estar a implementar ao longo deste ano, que é, queremos que a nossa empresa esteja formalmente ligada ao movimento do efficient altruism, né? Do altruísmo. E eu tenho estado a ler bastante sobre isso e tenho-me interessado bastante sobre isso e acho que uma das coisas que eles ajudam a desmistificar é mesmo isso, que é, pá, se tu praticares um altruísmo eficiente no sentido em que dás recursos a organizações que realmente estão a criar um impacto positivo, pá, e fazes isso porque sentes uma certa vaidade e queres dizer aos teus amigos, pá, siga. Sim. Pá, siga, né? Isso foi uma das coisas que as pessoas que vão ter o benefício, o impacto positivo, não vão ficar contentes na mesma, não é? Sim. Isso é, o effective altruism tem muitas coisas dessas refrescantes, não é? Eu não sei se concordo com isso em tudo na vida, não é? Porque há coisas onde a intenção é muito importante, mas sim, nesses casos. Conhece o Drowning Child Dilemma? Sim. Pronto, então seria, só para explicar aqui. Explica, sim. Então, se tu estás num parque, estás a passar por um lago e vês uma criança que está em dificuldade, uma criança pequenina. E tu sabes que se fores, podes salvar a vida dela. Se calhar não, mas parece que está a afogar, não é? Só que tu acabaste de comprar uns sapatos que custam 500 euros porque está-te a correr bem o coaching. E então ficas na dúvida. Vou estragar os sapatos. Então pensas não ir. Sim. Se nós contarmos esta história a alguém, tu és automaticamente um vilão. Como é que é possível? Só por causa de uns sapatos de 500 euros não salva uma criança? Sim, sou um ser desprezível, não é? Exato. E depois há o paralelismo para a vida real, que é, tu se calhar estás a viver isso todos os momentos da tua vida, porque neste momento, a meio deste podcast, eu posso pegar no telefone e fazer um donativo de 500 euros que vai desparasitar 500 crianças e que vai praticamente, não é? Há uma medida que é Quality Additional Life Years. Se calhar vou acrescentar Quality Additional Life Years 70, 80, que é uma vida. Sim. E então é um dilema que eu gosto muito, porque é tramado, põe-nos sempre em sentido. É tramado. Estamos a sentir isto sempre. Então pronto, aí seria o homem vai salvar só porque está uma câmara da televisão perto. Certo. Ok, ele foi se calhar pela razão errada, mas salvou a criança. Mas salvou, sim. Mas há muitas nuances depois à volta deste dilema. Sim, e mesmo sem chegar a esse caso mais extremo de estares ou não a salvar alguém, interessa-me explorar isso, não é? Ao longo deste ano, quem segue o podcast vai ouvir falar muito sobre isto. Mas mesmo pensando numa coisa mais assim dentro da minha área, por exemplo, eu quando vou para cima do palco fazer uma palestra, não é? Eu tenho uma série de intenções muito fortes em relação à audiência, inspirações que eu gostaria de entregar, movimentos psicológicos que eu gostaria que pudessem acontecer dentro das pessoas, basicamente para elas se sentirem melhor consigo, com a vida, com os outros. E também há um lado egoico, não é? Que é depois as pessoas chegam ao fim e batem palmas e sou eu que estou ali, não é? Claro, e vão querer falar contigo. Sim, e ainda me pagam normalmente para fazer esse trabalho, não é? Portanto, também há aqui não é? Penso mais ou menos qual é a percepção que alguém que está do outro lado está a ter de mim, não é? O eu também está aqui presente. E acho que nós às vezes, ao querermos, quando entramos naquelas narrativas assim muito
pejorativas em relação ao ego, não é? Depois procuramos negar estas coisas todas e às vezes transformamos até num seres assim inertes, não é? Não posso fazer nada porque senão é porque quero ter esse tipo de gangues. Então olha, vou aproveitar-me Sim. de me teres convidado para o teu podcast para me dar 5 minutos de coaching gratuito. Como é que tu lidas com o seguinte? É quase como se fosse um yin e yang. Sim. Não sofrer por ter desejos, não é? Que é aquela coisa budista de que todo o sofrimento vem do desejo, com não perder tempo e cair se calhar no hedonismo. Como é que equilibras as duas coisas? Porque o que eu vejo, e como eu te disse antes de começarmos a gravar, eu tenho algum preconceito negativo contra alguns coaches, pronto, porque realmente, como tu também já me disseste, há muitos tipos de coaches, e às vezes parece-me que estão todos do lado do sucesso, da ambição, de otimizar a energia, de otimizar o tempo, e parece que não há espaço ali só para às vezes estar assim sentado, olhar para as nuvens e não fazer nada, ou passar um dia a jogar computador. Sim. Tipo, acho que se calhar tem que haver espaço para haver um domingo em que só se passa o dia a jogar computador. Sabes que a minha teoria sobre o ser humano não vai muito além daquilo que é óbvio, não é? Que é cada um de nós está a ter uma experiência, não é? E eu acho que isso causa-nos muita ansiedade. Nós estamos a ter uma experiência que não sabemos porque é que está a acontecer, quando é que vai acabar, não é? Isso causa-nos uma ansiedade muito grande. Estar vivo traz-nos ansiedade. E eu acho que nós temos múltiplas formas de fugir a esta ansiedade. Não é? Uma delas é agarrar-nos a crenças sobre o afterlife e sobre o que é que estamos aqui a fazer e sobre o nosso propósito, ou até agarrar-nos à ideia de que eu tenho que aproveitar isto ao máximo e o hedonismo total. Não é? Outras vezes é agarrar-me à ideia de que eu tenho que construir algo e deixar um legado. A minha proposta, pelo menos nas conversas que eu tenho com as pessoas com que trabalho, é mais de eu confrontar diretamente essa ansiedade e confrontar-me com essa natureza, aceitar que a minha natureza é muito incerta, é muito insegura, não é? Para alguns a forma de lidar com esta incerteza e com esta ansiedade é, por exemplo, dedicarem-se à ciência, não é? Na ideia de que um dia nós vamos ter respostas para estas coisas todas e depois podemos relaxar. E, portanto, a mim interessa sempre muito mais não aquilo que tu estás a fazer. Se utilizas o teu tempo de uma forma super eficiente a fazer 500 coisas durante o dia, eu faço muitas coisas, mas não organizo, eu deixo as coisas andarem, sabes? E é muito importante para mim ter tempo para não fazer nada, sabes? Para ver a meio do dia ver uma série policial no Fox Crime e estar a tomar café, isso é essencial para o meu bem-estar. Aquilo que me interessa mais é o metanível, que é como é que eu me estou a relacionar com a minha experiência, qualquer que ela seja. E, portanto, até posso ter uma pessoa que diz eu mato-me a trabalhar, a fazer 500 coisas e estou a construir este projeto ou esta empresa e é desde que acordo até que me deito, estou sempre aqui. Eu digo, ok, mas como é que te relacionas com isso? E a pessoa pode estar muito bem com isso, pode ser profundamente feliz com isso, ou não, pode ser miserável. O mesmo acontece com o tipo que está em casa sem fazer nada a comer bolachas o dia todo, não é? Ele pode ser profundamente feliz, ele pode se relacionar muito bem com isso. A minha atenção vai muito mais para aí, sabes? É por isso que normalmente quando alguém chega e diz eu tenho um problema, está a acontecer isto, está a acontecer aquilo, está a acontecer aquilo outro, vivo desta forma, vivo daquela, não sei o que quero, tenho 40 anos ou 50, não faço a mínima ideia do que quero da vida. A minha primeira pergunta, que é uma pergunta de coaching que eu ensino a todos os meus alunos, eu costumo dizer que é a pergunta de coaching mais curta e mais rápida do mundo, porque só tem uma palavra e a palavra só tem uma letra, que é I, não é? I, não é? Porque nós muitas vezes descrevemos coisas e partimos do princípio que as coisas são um problema, não é? A pessoa chega e diz, tenho 40 anos e ainda não tenho filhos, ou tenho 50 anos e não tenho uma carreira, ou tenho 30 anos e não tenho €1 no banco. A minha pergunta é sempre a mesma. E, não é? Porque isso não é um problema, isso é uma descrição. O problema está na forma como eu me relaciono com isto.
E é para aí que a minha atenção tende a ir mais, enquanto Fixe. coach. Olha, gostei muito da tua resposta. E eu acho que nós gerimos, então, se calhar parecido o tempo. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Tu tens momentos do teu dia em que tens que te oprimir, no sentido de... Agora tenho que fazer isto. Sim, tipo, em que tens que te oprimir ligeiramente, ou agora tenho que sair da cama, embora, olha, imagina, defini que acordo todos os dias às 8. Ontem, por acaso, só me consegui deitar às 2 da manhã. Despertador toca às 8. És como eu, não trabalhas para outra pessoa. Sim. Acordas às 8 na mesma ou pensas, opá, mais vale dormir mais um bocadinho e ter um dia melhor? Só há uma coisa, há duas coisas que me fazem às vezes oprimir. Não é exatamente isso que eu quero fazer e vou fazê-lo na mesma, que é, uma coisa são os meus filhos, porque todos os dias acordo às 7 porque tenho que levar os miúdos à escola, seja, não é por mim, é por eles, porque sei que eles provavelmente não se importavam nada que eu dissesse, vou ficar a dormir, eles, ótimo. Mas isso é uma coisa que às vezes me leva, nomeadamente com o acordar. Eu acordo às 7 e se eu não tivesse que os levar à escola, eu naturalmente acordaria bastante mais tarde. E outra coisa é quando tenho compromissos com, vou fazer uma palestra, tenho um curso, ok, claro, vou. Mas tirando isso, olha, eu, por exemplo, eu treino 5 ou 6 vezes por semana. Gosto muito de treinar, de correr, de fazer... Só que não há o tenho que ir. Eu vou porque me apetece. E se eu acordar de manhã e, de repente, tinha programado no dia anterior, amanhã vou treinar ao ginásio. Se não me apetecer, eu não vou. Pois, olha, já estás a destruir preconceitos que eu tinha. Eu nunca pensei ouvir um coach dizer que a meio da tarde foi uma série policial. Não, porque eu acredito muito nos picos de motivação. Que é, às vezes, eu tenho uns momentos, por exemplo, imagina, estou a escrever um texto para um livro. E eu sei que me sentar em frente ao computador a dizer tenho que escrever agora, aquilo não sai. Mas às vezes estou no meio de outra cena qualquer, fui passear o cão, estou a tomar um café, ir à televisão e tenho ali um momento. E nesse momento, se eu puder, aproveito esse pico. Olha, agora deu-me uma vontade espontânea. Nesse momento eu faço. Já sacrifiquei até a percepção da minha sanidade social em momentos sociais, normalmente, sei lá, por causa de uma conversa ou assim, ter uma ideia e ter que pedir desculpa, olha, para agarrar no telefone, sim, tenho que ir ali ao telefone escrever isto e afastar-me das pessoas e escrever. Por isso eu percebo perfeitamente o que estás a dizer. Também por ter má memória, não é só pela inspiração, também é porque, sei lá, principalmente se estiveres sob efeito de alguma substância, é mais provável depois esqueceres-te. Certo. Eu tomo muitas notas tomo muitas notas no telefone. Tenho uma série de pastas abertas com notas sobre todo tipo de coisa, não só coisas profissionais, mas recorro muito também às notas. Depois adoro mais tarde olhar para as notas e dizer assim, foi uma grande ideia. Estava completamente bêbado. Já me tinha esquecido disto completamente. Sim. Eu também tenho, sei lá, uma pasta de ideias para negócios, outra pasta de filmes que me recomendaram ver, outra pasta de... tem tudo. Agora, repara que me está ligado um bocado com a conversa que estávamos a ter no início sobre polarização, que estas propostas que nós estamos a fazer, muitas pessoas ouvem e ficam um bocado perturbadas, que é, mas espera aí, estão-me a propor que eu posso fazer, mas também posso não fazer, em função de como estou a sentir naquele momento. Mas isso está sempre a colocar em mim aqui o processo de tomar a decisão, não é? E nem precisamos de entrar aqui numa discussão mais teórica ou filosófica sobre se temos ou não livre-arbítrio e se estamos a escolher alguma coisa. Mas nós, pelo menos, temos a sensação que estamos a escolher. Sim. E é muito mais fácil. É por isso que eu acho que algumas pessoas vão muito atrás de visões polarizadas do desenvolvimento pessoal. Tu tens é que ter objetivos e estás sempre focado nos objetivos. Sabes, aqueles... Deixar que outro organize o teu tempo, certo, para não teres que pensar. Certo. Aqueles mimos que tu apanhas nas redes sociais a dizer enquanto eles se divertem eu trabalho, enquanto eles dormem eu construo os meus sonhos, e eu penso, enquanto eles dormem eu também quero estar a dormir. Sim. Mas é muito, eu acho que o que está por trás disto tudo, não é uma ideia, muitas pessoas apoiavam-se na religião, não é? Eu não tinha que tomar grandes decisões porque diziam-me, a religião dizia-me como tratar como me relacionar com a minha mulher, como educar os meus filhos, como trabalhar, isso estava tudo pré-definido. Eu não tinha eu não tinha que criar ansiedade a pensar nessas coisas todas, não é? E acho que
Nós vivemos num mundo onde se fala muito da liberdade individual, e eu acho que isso, como não fomos ensinados a lidar de uma forma saudável com essa liberdade, depois isto traz-nos uma ansiedade enorme, não é? Andamos na escola e diziam-nos que tínhamos era que pintar dentro do quadrado, mas depois a seguir dizem, não, tu podes fazer o que quiseres. Pá, isso é uma ansiedade enorme. E eu acho que é isso, isto é que é a minha teoria. Tu que tens andado a pensar mais sobre polarização, podes ter uma diferente. Mas eu acho que é isso que traz aqui a atração pela polarização. Isso, e às vezes alguma falta de desenvolvimento intelectual, que é não conseguir mesmo que eu dissesse, ok, estou preparado para aceitar a nuance, mas não conseguir, não é? Acho que muitas pessoas têm imensa dificuldade com os paradoxos, com o suster duas ideias aparentemente contrárias em simultâneo, sustê-las como verdadeiras ou parcialmente verdadeiras em simultâneo. É muito difícil, não é? Ou está certo ou está errado, ou é verdade ou é mentira, ou é sim ou é não. Sim, olha, nunca tinha pensado nisso, nessa parte do tempo e da organização do tempo, que realmente, e falo por mim, tu gerires o teu tempo gera-te algumas ansiedades, que são estas, será que estou não é? Será que estou a perder demasiado tempo? Será que não estou? Será que estou a trabalhar demais? Não é? A minha solução acaba por ser fazer experiências comigo próprio. Certo. Porque é assim que se aprende, não é? Já fiz a experiência de trabalhar para objetivos, ou seja, à noite decidir, olha, o que é que vou fazer amanhã? E tentar não pôr demasiadas coisas, mas pôr coisas que demoram muitas horas. Ok, isto e isto. Já experimentei registrar o número de horas que trabalho, já experimentei, a certa altura estava a escrever um romance e estava a sentir que precisava de mais pressão externa, porque sozinho não ia sentir. Lá está, olha, como se fossem os teus filhos ou os compromissos. Então pensei, que pessoas é que são capazes de me fazer pressão? E pensei no meu pai e em alguns amigos próximos e disse-lhes, olha, eu comprometo-me convosco, que vou escrever, não me lembro quantas palavras eram, mas sei lá, 3.000 palavras por semana, por isso, todos os domingos, por favor, pergunta-me no WhatsApp ou manda-me um e-mail a perguntar quantas palavras que eu escrevi. E funcionou? Não. O que mostra a falta de respeito que eu tenho pelo meu pai e pelos meus amigos. Estou a brincar. Não funcionou. Mas esse é que é o teste, não é? Que é, funcionou ou não funcionou? E ser brutalmente honesto com isso. Sim. É? Mas sabes porque é que eu acho que não funcionou? Porque eu sei que eles me amam mais do que isso. Certo. Eu sei que eles me amam mais do que esse pedido que eu fiz para eles me oprimirem. E então foi por isso que não resultou. Então tinhas que talvez testar com pessoas que não gostam de ti. Exato. E que pudessem publicar nas redes sociais. E iam dizer assim, já sabia que ele não ia fazer, nunca acreditei. Será que era? Será que se quisesses provar alguma coisa a estas pessoas, se calhar fazias? Era capaz de ser mais forte. Sim. Olha, são bons testes. Mas isto que tu disseste para mim é muito importante, o fazer testes, não é? Que é nós sermos cientistas da nossa própria vida, experimentarmos coisas, é importantíssimo. Incluindo coisas que as outras pessoas nos dizem, olha, estou a fazer isto, ok, olha, vou experimentar, deixa ver se isto funciona para mim. Só que depois volta a ansiedade, que é, mas agora eu é que tenho que decidir se isto funciona ou não. Não é? Então é muito melhor acreditar logo a perder. Não sei se acontece contigo, assim, nos teus círculos, uma coisa que eu acho muito, muito a piada é quando alguém começa a fazer alguma coisa, assim, tipo, fui a um treino de CrossFit, ou tornei-me vegetariano na semana passada, sabes? Ou comecei a escrever todos os dias os meus objetivos há 2 dias. Acabei de começar, portanto, não tenho forma nenhuma de dizer, olha, eu já fiz isto durante algum tempo e gerou este resultado. Só começo logo a dizer a toda a gente, isto é brutal, isto funciona. Que é uma certa... Lá está, é o não querer estar a lidar com, eu estou a fazer uma coisa que ainda não sei se funciona. Então decido logo que isto funciona. E começar as coisas é sempre mais fácil do que dar-lhes continuidade. Sim. Também senti isso no Kolkata Relief, do projeto da Índia, porque, sei lá, se calhar nos primeiros 2 anos havia mais novidade. E eu estava em flow, estava num estado automático de motivação, de alegria, tudo. E depois eu continuo muito motivado, atenção, mas não é igual ao início. E é assim em todos os projetos, quer seja for profit ou non-profit. E
e depois, quando já não tens essa adrenalina, esse flow, tu para continuar tens que voltar a um sítio mais profundo que é, ok, eu estou a fazer isto, porquê? Porquê? Qual é o... E aí entendes, estou a fazer isto por causa daquilo, altamente. E vem a motivação. Conectas-te talvez com o grande propósito. Exato. E é daí que está. E então é isso, tens que... O projeto começa por esse propósito, depois aparece toda o fogo de artifício todo, mas depois quando acaba o fogo de artifício tens de ir ali outra vez, mergulhar e ver, exato, foi por isto. E nasce daí. E pronto, estávamos a falar sobre o quê? Isto que tu me estavas a entregar agora, para alguém que trabalha na área do coaching, isto é muito importante, porque no fundo tu estavas aqui a verbalizar, não é? A pôr cá fora, qual é a tua motivação, qual é o motivo para a ação. O motivo para a ação, neste caso em particular, é este grande propósito, não é? Mas podiam ser outros. E é por isso que a motivação é sempre muito importante, porque eu acredito que nós estamos sempre motivados para fazer aquilo que estamos a fazer. Caso contrário, não fazíamos. A questão é que motivo é esse, não é? Qual é o motivo por trás daquilo que fazemos ou não fazemos. Quando nós descobrimos esse motivo, acho que nos podemos às vezes tornar um bocadinho melhores a entender porque é que não me apetece fazer isto, ou porque é que quero fazer aquilo, ou como é que me posso conectar outra vez com a vontade de fazer isto, não é? No teu caso, a recuperar esse propósito. Olha, eu ainda te quero fazer mais perguntas sobre o Despolariza, porque tu começaste a pôr estas ideias lá fora e não é só fácil e espetacular pôr isto lá fora, porque há pessoas que ficam chateadas não é? Porque há pessoas que acreditam muito no poder da polarização, não é? E eu fui acompanhando algumas coisas que algumas pessoas comentaram na tua página, e eu próprio e a Mia já aqui no podcast discutimos um bocado estas ideias à volta às vezes, por um lado, uma atração que algumas pessoas têm pela ideia do equilíbrio e de ir para o centro e entre dois polos escolher sempre a via do meio, e outras pessoas para quem isso as assusta muito, porque ir para o meio é uma espécie de falta de compromisso, é não ter os valores. Como é que tem sido a tua experiência a lidar com aquilo que as pessoas te dizem sobre... Então, há uma confusão, que se calhar é a minha culpa, porque realmente a palavra despolariza, se formos à origem, quer dizer, polarizar é criar um lado positivo e um lado negativo. Ou seja, despolarizar é desfazer essa ideia. Sim. Mas as pessoas interpretam muitas vezes esta palavra como não ter convicções, não ter ideias, deixar a maldade passar. Sim. Ou seja, às vezes as pessoas erradamente associam despolarizar com ficarmos uma coisinha pequenina, cinzenta, que não diz nada porque tem medo e que deixa acontecer tudo. Só que não é. Despolarizar é dançar nessas dimensões todas. É ter liberdade para... Olha, vou agora a um comício do Chega. E vou lá, e se calhar vou concordar com algumas coisas profundamente. Vou com a mente aberta. E se calhar vou discordar profundamente, mas vou aprender qualquer coisa. Sim. E depois vou dançar e vou aprender sobre astrologia, é uma coisa na qual eu não acredito. Mas vou ver o que é que sai dali. E então não é escolher o centro por ser o centro. Certo. Não é escolher não é escolher o centro sequer, aliás. Certo. Porque tu podes ser uma pessoa que em alguma das dimensões da vida tem uma visão mais extremada, mas seres despolarizado, porque já dançaste nesse eixo. Eu não gosto muito, como tu sabes, do eixo unidimensional da política, mas imagina, tens um eixo que é sobre impostos, e tu podes ter uma visão extrema, se quiseres, tipo, de que deve haver zero impostos. Certo. Mas já brincaste nessa dimensão. Já estudaste o que é que aconteceria, o que acontece quando os impostos são altos, já viste o meio, já viste isso aqui. Depois outra dimensão que é das imigrações. Se agora nós abríssemos fronteiras... Brincar, é mesmo importante. Brincar. Eu já disse várias vezes, acho que nunca disse isso no Despolariza, mas já disse em podcasts, que eu gosto de brincar à polarização. E se calhar foi por ter brincado tanto que criou Despolariza também, porque eu gosto de fazer esse pensamento de, olha, o que é que aconteceria se agora Portugal deixasse entrar infinitos imigrantes de todo o mundo? Sim. Eu acho que seria péssimo, acho que seria um caos, porque seria mau para toda a gente, tanto os que vinham como os que cá estavam. E se não deixasse entrar em ninguém? Também.
E então tem mais a ver com dançar e brincar na linha. Só para fazer essas experiências mentais, é necessário nós termos abertura à experiência. Há pessoas que nem essa experiência mental têm, não é? Têm abertura. E se calhar não têm por causa da ansiedade que potencialmente criará deixarem de sentir que estão do lado dos bons e que o mundo é simples. Sim. E também, uma coisa que eu fui, assim, ao longo da minha vida, uma coisa que mudou em mim, foi que eu durante muito tempo acreditava muito na importância da consistência, não é? De tu dizes hoje uma coisa parecida com a que disseste ontem, não é? E se fosses mudando, a mudança era gradual. E hoje em dia estou sempre muito mais interessado na congruência, que é o que é que faz sentido para mim agora. E eu acho que nós muitas vezes temos medo deste vou brincar com as ideias, não é? Ou vou ouvir o que esta pessoa está a dizer e vou refletir sobre isto, porque posso chegar a uma conclusão que me leva a ser inconsistente com o passado. Sei lá, por exemplo, acho que há aqui um político que é um idiota, mas agora vou ouvir o que ele realmente tem para dizer e chegar ao final e dizer assim, isto que ele disse é interessante, se fizesse desta forma, isto era capaz de funcionar. Mas espera aí, eu antes dizia que ele era um idiota. E isto causa aqui uma certa confusão. Mas eu acho que isto era espetacular. Eu gostava tenho assim, fazendo experiências mentais, sabes? Eu às vezes tenho assim um sonho de nós estarmos a assistir, sei lá, uma discussão na Assembleia da República e alguém chega e apresenta uma proposta e a pessoa que vem a seguir diz assim, olha, eu estava-me a preparar para dizer uma coisa exatamente ao contrário. Só que estive a pensar, isto faz um certo sentido. Não é? Era lindo. Olha, depois de o ouvir, afinal não vou fazer o meu discurso. Não, porque faz muito sentido. Olha, eu estava-me a preparar para dizer uma coisa e não é? Era muito interessante. Era muito interessante. Só que estamos tão programados para... Tu no outro dia partilhaste alguma coisa dos Gato Fedorento, daqueles muito antigos, do início, daquela da célebre série Fonseca, a primeira, que eles faziam aqueles debates nos estúdios da SIC, né? E eu lembro-me de uma coisa que ficou sempre muito ancorada, quer dizer, o Soutor é um estúpido, o Partido do Soutor. Como é que eu sei? Porque está aqui escrito. Havia um sketch qualquer em que ele dizia o Soutor é um banana, não é? Como é que eu sei? Porque está aqui escrito nas minhas notas. Era a validação. E eu acho que nós temos tanto medo disso, não é? Como é que nós vamos fazer? É seguindo a via finlandesa de trazer isto para a escola, mas para isso precisamos ter professores que também sejam capazes de fazer isto. Sim, e políticos que sejam capazes de acreditar nisto para porem os professores a fazer isto. Há a dimensão da educação, que eu acho que é muito importante, e depois acho que há outra que é também muito importante, que é a dimensão, se quiseres, espiritual. Okay. E o que é que eu quero dizer com espiritual? É uma relação com, se quiseres, a nossa finitude e o nosso lugar no universo. Ou seja, quando eu digo que há uma crise espiritual, eu estou a englobar aqui, se calhar, as pessoas não entenderem a sua insignificância cósmica, também não entenderem o milagre e a probabilidade tão baixa que é estar vivo e poder estar a ter essa experiência, estarem muito desligadas da sua morte inevitável e não saberem lidar com isso. Pronto, eu englobo tudo isto quando digo crise espiritual. E eu estou a acabar de ler The Hero with a Thousand Faces, de Joseph Campbell, e que é uma história, um livro sobre as viagens do herói e como as viagens, as histórias mitológicas e não só de todas as culturas são muito parecidas. E ele há uma página que escreveu uma coisa que me deixou muito a pensar, que é a natureza ritualística, a utilidade dos rituais religiosos. Quer existe a crença, quer não. E ele diz lá que, hoje em dia, em que vivemos em sociedades em que a religião é uma coisa que está muito apagada, há dois tipos de pessoas, se quiseres. Uns são os seekers, que são as pessoas que não estão ligados a nenhuma religião, nem a nenhuma sequência de rituais ao longo da vida religiosos, mas que, dada a sua personalidade, ou sorte na lotaria genética, ou professores que tiveram, andam à procura de experiências e de coisas e de rituais e
e de ajudar a sua comunidade a crescer através de experiências, pronto, por aí fora. E depois do outro lado tens as pessoas que se calhar seguem cegamente os rituais da sua cultura, mas que por fazê-lo vão tendo rituais importantes de crescimento. Quer seja como nos espartanos, quando eles eram adolescentes, quando iniciavam a idade adulta, iam sozinhos para o mato, quer seja, sei lá, a profissão de fé aqui no cristianismo. Todas as culturas tinham rituais e as pessoas seguiam. E há utilidade, eu acho que há muita utilidade nesses rituais. Nem que seja, muitas vezes, para nos conectarmos com a natureza. Se houvesse um ritual das pessoas da cidade, como nós somos, irem de X em X tempo para a natureza, quer isso fosse religioso ou não, acho que teria um benefício bom. Pronto, isto tudo para dizer o quê? Eu acho que também se resolve a polarização com um abraçar da morte mais holístico, mais conectado a tudo que já foi pensado sobre isso antes de nós, ou seja, todo o conhecimento antigo, que está na mitologia, mas também está por escrito com a filosofia, e muito, se calhar, no trabalho que tu estás a fazer, que é em olhar para as emoções e questionar porque é que as estamos a sentir. Porque eu acho que quem não questiona o que está a sentir ou o que está a pensar está condenado a ir pelo caminho mais fácil. E o caminho mais fácil é sempre ver o mundo com bons e maus. Sim. Nunca é ver as coisas de forma complexa. Pronto, não sei se consegui verbalizar muito bem a minha resposta. Acho que verbalizaste aí coisas mesmo muito, muito interessantes, né? E que, pelo menos aqui do meu lado, ressoaram imenso. Porque às vezes quando eu estou tenho assim os momentos de insight, né? Em que de repente aquela intuição de que isto é assim. Uma das minhas grandes intuições é de que nós inventamos múltiplos expedientes para nunca chegarmos a relacionar-nos com a inevitabilidade da morte. Porque isso causa-nos tanta ansiedade, o pensar sobre isso causa-nos tanta ansiedade, mas ao mesmo tempo parece ser a única forma de nós nos libertarmos desse sofrimento é entrarmos em contacto com essa inevitabilidade e conversarmos sobre isso e relacionarmos com isso. Então acho que estamos aqui constantemente a fugir e tudo serve, não é? E uma das coisas que acontece quando nós estamos numa discussão muito polarizada, pode ser sobre política, ou sobre futebol, ou sobre religião, ou sobre outra coisa qualquer, é que de repente tu não te estás a relacionar com nenhum destes grandes temas, não é? Tu estás ali, aquilo de repente sentes aquelas emoções no corpo e sentes raiva e sentes ódio e ficas zangado e naquele momento algumas pessoas sentem-se muito vivas, não é? Muito vivas, estou aqui, de repente há um... Não é? Nós, no desenvolvimento pessoal, estamos sempre com as visões do mindfulness, do aqui e agora. As pessoas estão aqui e agora, naquele momento, não é? Vêm para o momento presente. E como estão no momento presente, não têm que lidar com essa treta toda. Então eu acho que, se calhar, uns chegam lá através de contemplação, introspecção, meditação. Outros chegam lá pegando-se com toda a gente, não é? Só que para uns isso é uma coisa muito consciente e deliberada e que permite ter certo tipo de aprendizagens. Aqui é sempre uma fuga para a frente, porque eu estou-me a chatear agora com este e daqui a bocado chatei-me com o outro, não é? Mas estou a viver muito isso. Presente. Eu no fim de semana estava num dos jogos de handball dos meus filhos e eu ali uma situação em que os pais ali das equipas se pegaram um pouco. E eu estava do lado de fora, o meu filho mais pequeno estava a assistir ao jogo comigo e ele estava a dizer assim, opa, mas isto é um jogo de sub-16, tipo das últimas equipas do campeonato, tipo, qual é a importância disto? Os miúdos estão só a jogar. Eu disse, pois, mas tu tens 11 anos e consegues perceber isso. Mas estas pessoas obviamente não conseguem, não neste momento, não é? Mas agora elas estão aqui, estão agora, enquanto, estás a ver, aquele senhor, enquanto ele está muito chateado com o árbitro e não sei o quê, ele se calhar não está a pensar em todas as coisas que não estão a correr muito bem na vida dele, não é? Pô, demais, meu, adorei isso. É mesmo verdade, é um mindfulness. É um mindfulness. Sim, eu percebi. É uma possibilidade de estar presente, de estar tão presente que não há problemas. Estar a lutar
seja com palavras, só que aqui, com... em vez de ser um mindfulness, aqui é mesmo um mindfulness, não é? Tens aqui, pões lá o outro Lzinho, em vez de, aqui estás a encher a tua mente de um monte de coisas, sem nunca questionares, não é? Tu falaste há bocado num tema que eu adoro, que é o do nosso papel cósmico, da nossa insignificância, não é? Eu às vezes chamo-me a mim próprio de piada cósmica, não é? E de nós aceitarmos a ideia contrária, não é? Que é, eu sou o centro do mundo, eu sou muito importante, os meus pensamentos e emoções são muito importantes. Isso é um para ti. Se eu pensei nisto, então é porque deve ser verdade e é muito relevante, ou se eu me estou a sentir desta forma, isto é... Nós às vezes sentimos-nos muito especiais, não é? Uhum. E acho que aquilo que tu estás aqui a propor de uma forma bastante intelectual, que é eu pensar e refletir sobre estas coisas e conseguir criar abertura para a opinião do outro, para o pensamento do outro, eu acho que isso é, de facto, tu falaste em espiritualidade, isto é um caminho espiritual. Aliás, este talvez seja o caminho espiritual. Uhum. E faltou-me, acho que há bocado, quando falei dos seekers, que é as pessoas que estão ativamente e se queres intelectualmente à procura. Mais dos outros eram os followers, aqueles... Não, sim, os outros, se calhar, as pessoas que estão a seguir rituais. Talvez sem intelectualizar, esses estão safos, se quiseres, porque têm uma natureza, têm pelo menos na sua vida uma conexão a algo maior ou a algo que nos transcende, ou um mistério que seja. Às vezes eu vejo pessoas que são muito devotas e que isso lhes dá dá-lhes paz, dá-lhes Só que hoje em dia a maior parte das pessoas está aqui, tem uma vida urbana, sem qualquer tipo de ritual ou ligação ao transcendente, e também não é seeker. E eu acho que é maioritariamente daí que vem, aí que está a crise espiritual. E porquê? Porque tu tens lá está, estás a viver como se fosses viver para sempre. Estás a viver como se fosses viver para sempre. Estás se calhar a passar 40 anos a fazer uma coisa que não gostas, 60 horas por semana, não é por não saberes que não gostas, não é por nada, talvez seja só por não teres presente o suficiente que queres finito. Estás a perceber? E pronto, olha, isto é a inspiração do Joseph Campbell. Sim, mas isto é muito interessante porque esse vazio em que tu estás a propor, ou o Joseph Campbell estava a propor, não é, que muitas pessoas vivem, é precisamente aquilo que às vezes me faz ter uma relação um bocadinho ambígua ou complexa com o próprio movimento que eu faço parte do desenvolvimento pessoal. Porque muitas vezes eu posso tocar neste vazio e dizer falta aí qualquer coisa, e as pessoas têm um momento de pois é, e eu chamo-as, anda para aqui, anda a aprender sobre coaching, ou anda a aprender sobre numerologia, ou anda a aprender sobre outra coisa qualquer. Só que nesse momento eu acho que tem que ser intelectualmente muito honesto para não lhes vender depois uma coisa qualquer que é só não é? É só um penso rápido, mas que não vai ajudar a compor nada, não vai ajudar as pessoas realmente a lidarem com aquilo que está a acontecer com elas. E então, acho que há uma série de... E eu falo do desenvolvimento pessoal, mas há outras coisas. Nós podemos lançar outros discos. Às vezes as próprias abordagens mais científicas também lançam este disco de que se tu te conectares aqui a uma visão assim muito hard de como é que o mundo funciona, e esse vazio vai desaparecer. Mas isso não é o confronto com o vazio em si, não é? Fizeste-me lembrar um bocado a relação que eu tenho com o altruísmo eficaz, que acho altamente, identifico-me como físico racional. Sim. Mas eu acho que falta ali toda essa camada de se quiseres, de moral categórica, não é? Que eles são muito utilitaristas, sim. Que é, pronto, é uma filosofia moral em que se faz contas, ou seja, se eu conseguir salvar 3 vidas é melhor do que salvar uma. E a moral categórica é mais relacionada com se fazer isto é moralmente correto ou não. Certo. Por exemplo, não mataria uma pessoa para salvar outra. Porquê? Desculpa, não mataria uma pessoa para salvar 2. Porquê? Porque mesmo que de acordo com a moral utilitarista seja positivo na balança, certo. Eu tenho uma moralidade categórica que me diz que mataste está errado e por isso não faço. Pronto, eu acho que às vezes falta um bocadinho de moralidade categórica no altruísmo eficaz, e também isso, acho que falta um bocadinho de
de profundidade na maneira como eles analisam algumas coisas, como a cultura e como o ritual e como, sei lá, essas coisas. Olha, a conversa já vai longa. Já? Já. Tá. Mas acho que tínhamos aqui espaço, contexto, tema para estar aqui umas horas à conversa. Já deixaste aqui tantas pistas interessantes, sabes? Tantas coisas em que as pessoas podem pensar. Como é que alguém pode continuar a receber estímulos da tua parte? Seguindo a tua página do Instagram, do Despolariza e mais? Sim. Pá, não quero manipular as pessoas, mas sigam o Despolariza. Sim. Nós depois pomos os links para que é essencialmente Instagram e Facebook. E leiam o blog, porque eu acho que o blog é onde eu consigo escrever com mais calma e mais profundidade e desenhos. É despolariza.pt. E o meu Instagram pessoal é Tomás Magal. Okay. E se quiserem seguir o Kolkata Relief, é @Kolkata Relief, com tudo capas. Tá. Nós depois nas notas do episódio pomos os links todos para ser fácil seguir-te e seguir os teus projetos. Está bem? Está bem. Boa. Olha, foi mesmo muito bom falar contigo e tu tens promovido também uma série de conversas interessantes com pessoas interessantes, não é? Através de pessoas da política a conversarem contigo e eu acho que este teu projeto de Despolariza tem interesse, tem espaço, da minha parte também vou ajudar a empurrar para a frente, porque eu acho que estas são as discussões fundamentais. Eu acho que é aqui que tudo começa. Porque se nós aprendermos a lidar... Eu acho que nós nesta vida necessitamos de aprender a lidar com três coisas, não é? Connosco, com os outros e com a vida no geral. E com a morte. Sim, a morte... A vida. A morte faz parte da vida, não é? Sim, sim. A morte é o contrário do nascimento, mas ambos fazem parte desta grande coisa a que chamamos de vida. E eu acho que as tuas visões são muito interessantes e ainda por cima... elas podem ser levadas para qualquer área de discussão, porque em qualquer área nós podemos encontrar polarização e podemos despolarizar por forma a criarmos aqui mais aproximação e podemos aprender mais uns com os outros. E eu aprendi imenso contigo aqui nesta conversa. Agradeço muito ter estado cá. Eu também. Olha, adorei e vou ficar a pensar na consistência versus congruência e no que tu disseste do mindfulness. Sim. Está bem, boa. Já obrigado por isso. Já. Obrigado.